Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nas últimas 3 semanas da Quaresma deste ano, assim como também em todo o tempo da Páscoa, nós estamos lendo o Evangelho de João. O Evangelho de João que todos os anos nos ajuda a viver esse mistério da Páscoa, já que é um Evangelho reflexivo, né, que vai nos falando um pouquinho desse mistério da vida, morte e ressurreição do Senhor. Portanto, também nesse 5º domingo da Quaresma, já esperando na próxima semana, iniciarmos a Semana Santa, tempo todo especial, o ano litúrgico, que vai culminar com o Tríodo Pascal. Nós queremos também estar atentos ao Senhor e participar da Eucaristia, das celebrações em nossa comunidade, em nossa matriz, nossa paróquia, com muito carinho, muita alegria. Também nós queremos rezar, caríssimos amigos e irmãos, nesse dia de hoje, esse final de semana, pelo Santo Padre, o Papa Francisco. São 3 anos da sua eleição, nesse dia 13. 3 anos que ele foi eleito, passaram apenas 3 anos, mas quantas coisas aconteceram nesses 3 anos, da sua presença, da sua dedicação, da entrega da sua vida, né, na sede de Pedro. E depois também, no próximo dia 19, dia de São José, 3 anos do seu início do ministério, quando celebrou solenemente a missa, iniciando o ministério petrino. Agradecendo a Deus pelo chamado, pela escolha, pela ação do Espírito Santo, através dos cardeais, que escolheram o Papa Francisco, o cardeal Bergoglio, para ser o sucessor de Pedro e que tem feito um trabalho importantíssimo para a Igreja e para o mundo. Sabemos que a liderança do Santo Padre não é exclusiva apenas da Igreja Católica, mas é uma presença na sociedade, que chama a sociedade justamente a valores importantes. E que realmente a sua voz de liderança mundial é uma voz que tem procurado a reconciliação, a paz, o entendimento, a fraternidade e tem chamado a Igreja, de maneira especial neste ano, a viver o ano da misericórdia, a acolher o amor misericordioso do Senhor e, consequentemente, anunciá-lo para os irmãos e irmãs. Portanto, meus irmãos e irmãs, já na semana que antecede a Semana Santa e Tríodo Pascal, neste ano, né, agradecemos também a Deus por toda essa caminhada nossa, né, nesse ano da misericórdia, e agradecemos todas as luzes que Deus, pela sua misericórdia, colocou no coração e na mente do Papa Francisco, cuja primeira visita apostólica foi aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, e já quantas visitas fez, né, pelo mundo afora, esta última no México, com tantos belos sinais junto à Senhora de Guadalupe, mas também junto aos pobres, aos necessitados, sendo esse sinal profético de chamada do mundo para termos parâmetros e paradigmas novos, um jeito novo de pensar, de refletir e de chamar a sociedade realmente a viver um pouco melhor sua vocação de um mundo de irmãos. E para nós, que temos a campanha da fraternidade, com o tema de sermos responsáveis por nossa casa comum, sem dúvida que é também para nós um chamado para que nós, cada vez mais, nos responsabilizemos, né, por esse planeta, tanto na questão ecológica, como na questão humana, como no dia a dia da nossa vida. São dons, são graças que nós colocamos diante de Deus e agradecemos por tantos dons e tantas graças, caríssimos irmãos e irmãs. E nesse 5º domingo da Quaresma, meus irmãos e irmãs, nós vemos a palavra de Deus, né, que nos fala da misericórdia e do perdão. Começando pelo Evangelho, né, de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Ele diz que as últimas semanas já são o Evangelho de João que vai nos acompanhar, e que justamente fala da questão da mulher pega em adultério. Ou seja, Jesus, né, foi para o Monte das Oliveiras, voltou ao templo, e o povo todo se reuniu em volta dele, e ele começou a ensiná-los. Então Jesus começa a falar do Pai, da misericórdia do Pai, do amor do Pai. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus, sempre lá os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres.
que dizes tu? Os fariseus querem sempre colocar Jesus à prova. E justamente sabe muito bem do anúncio da misericórdia, mas ao mesmo tempo sabe também da importância da lei de Moisés. Então, esse tipo de comportamento farisaico sempre existiu e existe ainda hoje também ao nosso redor, né, desse tipo de situação em que coloca à prova para ver realmente, né, qual a reação, para depois criticar, para depois denunciar, digamos assim. E aí Jesus, justamente inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Eles persistiram em interrogá-lo. Vamos lá, qual que é a sua resposta? O que você diz? Diga alguma coisa, né? Segundo alguns comentaristas, Jesus estaria escrevendo ali os vários pecados, né, das pessoas ao redor. E Jesus respondeu: tá bem, essa mulher pecou, essa mulher errou. Porém, quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio do povo. Então se levantou e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Podes ir e de agora em diante não peques mais. A mulher tinha errado, sim, mas Jesus não veio para condenar, mas veio para salvar, mudar de vida. Daqui para frente seja uma pessoa diferente. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, o farisaísmo daqueles que condenam os outros, apedrejam os outros, sendo que esses mesmos estão cheios de pecado, cheios de podridão. Jesus vem para trazer vida e para arrancar as pessoas da garra do maligno e do mal, para dar uma vida nova. Por isso mesmo, ele não vem para condenar, mas para salvar e dar a vida por todos. E quem aceita essa nova vida é reconciliado com Deus, é lavada pelo sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz. Portanto, o chamado, a igreja, ultimamente nós vemos aqui o tempo de Deus, o Kairos, que tanto fala o Papa Francisco, que é esse momento da igreja de trazer à tona aquilo que a igreja é, enquanto essência. Deus é misericórdia, Jesus é o rosto da misericórdia de Deus. Nós somos proclamadores e anunciadores da misericórdia de Deus, desse amor de Deus a tantas pessoas machucadas, feridas, caídas pela vida fora, pelas estradas do mundo, em que nós somos chamados a proclamar que tempos novos podem existir, e cada um pode ser uma pessoa nova, deixando toda uma vida velha, o pecado do passado, e caminhando numa vida nova. Vai e não peques mais, para se ver uma nova vida. Portanto, é uma palavra que nos convida justamente a uma nova vida. Nós que estamos vivendo o tempo da reconciliação, do perdão, nós também somos chamados a ter essa consciência de nos colocarmos diante do Senhor, reconhecendo que somos pecadores, que erramos, que pecamos, somos infiéis, omissos, né? Tantas coisas que nós fazemos ou por obras, ou por atitudes, ou por pensamento, e nós somos chamados a nos colocar diante do Senhor, experimentando o perdão e a misericórdia. E, ao mesmo tempo, vendo que o Senhor não quer nos condenar, mas nos salvar. Vai e não peques mais. Portanto, a palavra de Jesus, diante daquilo que os fariseus e outros mestres da lei colocaram diante dele, né, mostrou realmente que aqueles que queriam condenar eram piores do que a mulher que queriam condenar e apedrejar. Nós vemos que ainda hoje, em alguns lugares do mundo, se matam as pessoas por mais variados tipos, não é? Ainda não tem essa grande notícia do Evangelho, que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que deu uma nova vida e veio dar a vida por todos nós e nos reconciliar com Deus. Quando a gente vê realmente as situações, muitas vezes, de pessoas que são mortas porque erraram nisso, erraram naquilo, tantas situações, nós vemos que o cristão sabe que a sua vida foi redimida em Jesus Cristo e passa a ter uma nova vida quando aceita esse amor misericordioso do Senhor, da palavra de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs,
Eu creio que essa palavra do Evangelho, né, que antecede já a Semana Santa, nesse domingo, é um chamado para que todos nós façamos essa experiência e, ao mesmo tempo, aceitemos Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, como aquele que é o centro da nossa existência. A carta de Paulo aos Filipenses, na segunda leitura desse domingo, ele vai colocar que tudo ele considera como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. De tal maneira, o encontro com Jesus Cristo mudou a sua vida, transformou na vida de conversão, que tudo mais ficou secundário. Ele é bastante claro, Paulo. Considero tudo como lixo. Por causa dele eu perdi tudo, né? E para ganhar a Cristo e ser encontrado unido a Ele, não com a minha justiça provinda da lei, mas com a justiça por meio da fé em Jesus Cristo, que vem de Deus na base da fé, que consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Corro para alcançá-lo, porque já fui alcançado pelo Cristo Jesus. Não julgo já ter alcançado, porém, esquecendo o que fica para trás, me lanço para o que está na frente. Corro para a meta, rumo ao prêmio que Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Essa nova vida, lembra justamente a carta de Paulo, né, que nós experimentamos e que nada é mais importante do que essa amizade com Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem nós acolhemos, que deu a vida por todos nós e a quem nós anunciamos aos irmãos e irmãs. Por isso, meus irmãos e irmãs, as profecias se cumpriram em Jesus Cristo. O Senhor abriu uma passagem no mar, um caminho entre águas impetuosas, pôs a perder carros e cavalos, tropas de homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas, e já não estão surgindo, acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto, e farei correr rios na água seca, na terra seca, onde glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca. Livro do profeta Isaías, leitura primeira. Essa profecia se cumpre em Jesus Cristo. Farei dar essa nova vida no meio do deserto. É Jesus Cristo que da cruz faz jorrar rios de água viva para que tenhamos vida e vida em abundância, vida em plenitude. Portanto, meus irmãos e irmãs, aproveitemos esses dias que ainda nos restam da Quaresma como grande tempo de reconciliação, grande tempo de retiro espiritual para renovar nossa vida, nosso coração e peçamos o dom da conversão, que se transforme cada vez mais nossos corações, nosso modo de ser e de pensar, que nos faça ainda muito mais abertos à misericórdia e anunciadores dessa misericórdia aos irmãos e irmãs. E que sabemos, meus irmãos e irmãs, quanto mais experimentamos esse amor de Deus, mais justamente a exigência de uma nova vida acontece como consequência desse amor de Deus em nossa vida. Que a palavra de Deus hoje nos faça também dizer às pessoas que nós não estamos condenando, mas que vá para uma nova vida. Mas que isso nós escutemos a nós mesmos, por nós mesmos, o Senhor também nos faz deixar o homem velho, a vida antiga, vivemos uma vida nova. Vai e não peques mais. Vai, caminhe nessa nova vida e contagie ao seu redor, né, dessa nova vida em Cristo Jesus, desse amor de Deus misericordioso, para que as pessoas experimentem essa nova vida ao seu redor. E celebremos com alegria a Semana Santa e o Tríodo Pascal que estamos para celebrar na próxima semana, agradecendo ao Senhor por tudo. Lembrando que na Domingo de Ramos é o dia que nós levamos também a coleta da solidariedade, como consequência da campanha da fraternidade para ajudar os trabalhos sociais da Igreja no Brasil. Que nós façamos nossa parte como consequência de uma vida de conversão, com generosidade, com abertura, coração aberto. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.